Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. E hoje eu vou comentar um pouco dos primeiros capítulos aqui desse livro, Por que a Filosofia Interessa a Democracia. Um livro lançado totalmente em versão digital apenas pela Edufpa, a editora da UFBA, ganhador do prêmio Jabuti, ano passado ou esse ano, não me lembro bem. Eu ainda estou lendo ele, mas nos três primeiros capítulos dá para sentir um pouco o espírito da obra. Eu queria comentar com você, já que a gente vem falando muito sobre a importância da revalorização da democracia nos tempos atuais, né? Então, antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar, dar uma olhada aí também na descrição do vídeo, os links que estão disponíveis. Então, vamos lá. O livro foi organizado pelo professor Valdomiro Silva Filho, que foi professor meu de filosofia, né? Foi com ele que eu comecei a aprender sobre ceticismo também. E ele faz uma introdução do livro, né, tentando resumir um pouco cada capítulo, mas eu vou me concentrar em dois dos primeiros capítulos. O primeiro escrito pelo professor João Carlos Salles, recentemente, né, ele foi reitor da UFBA recentemente, saiu do cargo recentemente. Ele fala do papel da universidade, né, do papel do filósofo universitário, do filósofo acadêmico nesse reforço da democracia, e o artigo também, né, o capítulo do professor Adriano Corrêa, que também foi professor meu, especialista em Hannah Arendt, e ele vai falar sobre como Hannah Arendt ela descreve a importância da democracia muito pelo olhar socrático-platônico. Então vamos lá, vou tentar resumir um pouco. Se você se interessar por ler, o livro é gratuito, está disponível no repositório da UFBA, então você vai lá e se aprofunda. Então, no primeiro, esse capítulo que eu vou comentar, do professor João Carlos Salles, cujo nome do capítulo é... Deixa eu pegar aqui... Máscaras do Filósofo, ou o Não Lugar da Filosofia. Então, ele parte do questionamento, né, que ele diz que a filosofia é a única forma de conhecimento que questiona sobre a si mesmo o tempo todo, né? Diferente de outras ciências, né, entre aspas, estabelecidas, que não para questionar o que é que ela é. Ele diz que questionar sobre o que é filosofia faz parte do próprio exercício do filosofar. E aí ele diz da importância dos cursos, né, especialmente os cursos de pós-graduação em filosofia, que estimulam esse constante questionamento sobre o que é a filosofia, o que é filosofar e qual o papel do filósofo. E aí ele implementa, né, ele tem o empenho de apostar na valorização do filósofo acadêmico ou filósofo profissional, pois ele diz que é na academia, né, na universidade, o lugar onde o filósofo produz aquela forma de questionar a realidade de maneira devida, de maneira adequada, já que muito recentemente o uso de alguns conceitos filosóficos em outras áreas de conhecimento tem causado os danos, né? Que é o problema, inclusive, da própria questionamento que ele fez do que é a filosofia, já que cada filósofo pode responder de uma maneira diferente sobre o que é filosofia. Então pode-se muito bem gerar teorias que vão contra, né, vão de encontro ao espírito democrático no qual a própria filosofia nasceu. Então a filosofia, quando nasce na Grécia, lá no século V, IV a.C., nasce justamente junto com esse espírito de participação, de questionamento, né, de subversão dos valores vigentes. E aí, volta e meia, né, os próprios filósofos, em outros momentos, vão questionar os outros filósofos anteriores. Então, esse movimento constante de atuação do filósofo perante ao que a sociedade da época dele apresenta como valores, né, como elementos fundantes daquela sociedade, representa muito o papel do filósofo. Então, por exemplo, trazendo para as questões de hoje, né, então, o tipo de questionamento, de crítica feita nos últimos anos, nos últimos tempos,
ao sistema político, à democracia, aos políticos, às discussões, aos debates, né, aos papéis representados pelos políticos no Brasil, poderia ou pode ser enquadrado como sendo muito desse espírito de crítica que a filosofia representa. Só que, como acabou se tornando uma coisa danosa para a própria democracia brasileira, o que a gente pode imaginar é o seguinte, que faltou dentro desse espírito crítico, que é muito desenvolvido, né, que é muito estimulado no ambiente acadêmico, independente do curso, inclusive. Eu, como fui professor de filosofia em vários cursos, a gente sempre desenvolveu essa coisa do espírito crítico, tem que ter crítica e tal, mas aí nunca se aprofunda direito o que é essa crítica, não é simplesmente pegar e discordar de uma coisa e simplesmente atacar sem muito fundamento, não muito procurando um acordo entre aquilo que se acredita e aquilo que de fato é, certo? Um bom exemplo disso, que é todo o espírito do livro, organizado pelo professor Valdomiro, é o papel da filosofia para a democracia, certo? Então, se um sistema filosófico, uma teoria filosófica, põe em questão a própria democracia, não é para destruí-la, como muitas vezes tem sido usado por pessoas que se dizem filósofos ou inspirados por filósofos, de pegar e chancelar, né, autorizar movimentos ou pensamentos mais autocráticos, mais autoritários, como a gente tem visto atualmente, não só no Brasil, mas em outros lugares também. Então é interessante o professor João Carlos Salles trazer isso para resgatar a ideia de que o debate livre de natureza filosófica sobre a democracia, ele tem que se manter no ambiente universitário para que ele possa ser confrontado com ele mesmo o tempo todo e não partir simplesmente para o uso de slogans que ponham em risco a própria democracia, certo? O próprio espírito de democracia que permite, inclusive, que haja essa confrontação de ideias de natureza oposta e antagônica, mas não que pretenda a destruição do outro, né, que é o grande problema que nós temos hoje em relação a algumas ideias ditas de natureza política, mas sequer há política, inclusive, se apresenta como fora da política, mas são ideias políticas que pretendem a destruição do oponente, né, do antagônico. Então, ele chama a atenção disso e, obviamente, por ser professor de filosofia e por ser, na época, eu acho que ele ainda com certeza ainda era reitor da universidade, e ele valoriza muito essa questão do papel do filósofo acadêmico. O outro capítulo que eu vou comentar, do professor Adriano Correia, é bem interessante porque quando ele puxa de Hannah Arendt a reflexão de que o filósofo de certo modo, na cidade grega, claro, né? Hoje em dia também, mas na cidade grega, era visto como uma espécie de misantropo, de inútil. Ela usa o termo inútil. É bem interessante porque quando a prática política, né, a prática política do filósofo, prática no sentido de expor suas ideias de natureza política no ambiente da discussão, no ambiente público, deixa a reflexão filosófica meio que de lado, porque ele está participando, né? E aí tem uma coisa meio cômica que o Adriano Corrêa fala, tirando de Hannah Arendt, de que as produções sobre política de Platão, de Aristóteles, né, na verdade foram uma forma quase cômica desses pensadores lidarem com a necessidade, ou melhor, com a convocação da cidade de que eles deveriam participar da vida pública, da vida política. Então eles tinham que se afastar das reflexões mais metafísicas, digamos assim, e participar da vida pública por uma requisição, né, por uma convocação da cidade, já que essas figuras eram consideradas notórias, né? É como se fosse assim, para que uma cidade precisa de um sábio se ele não se pronuncia, se ele não dá opinião sobre as coisas? Se essa é a questão, é contra a natureza filosófica
contra a natureza da própria filosofia, emitir opiniões, porque supostamente a filosofia ela não busca a opinião, ela busca a verdade. E aí a grande questão, que é o dilema que a Hannah Arendt coloca em relação aos filósofos, esses filósofos antigos, especialmente o Sócrates, era que o Sócrates se preocupava não tanto em emitir opiniões, tanto que nos diálogos que Platão escreveu sobre Sócrates, né, com Sócrates como personagem, raramente ele emitia uma opinião. Normalmente ele questionava a opinião dos outros e acabava revelando nesse questionamento que a opinião era vaga, no mínimo, ou totalmente errada, né? E aí, assim, contrastando, né, confrontando com a situação atual, a gente vê que tem muito dessa coisa de o espírito de mergulho na informação que nós temos hoje faz com que todas as pessoas tenham uma ilusão de que qualquer opinião ou toda opinião é válida. E aí, muito por essa ilusão de que cada verdade é válida tanto quanto qualquer outra verdade, né, toda opinião vale, é que muitas vezes a gente não consegue chegar a um consenso porque não há uma busca comum por uma verdade, mínima que seja, para se manter o diálogo. Por isso você tem a questão dessa polarização artificial de hoje. Você tem pessoas com opiniões divergentes e que não veem opiniões como opiniões, veem como verdades absolutas. E aí o Adriano Corrêa fala, né, que a Hannah Arendt analisa como o Platão, o Aristóteles, o Sócrates, eles colocavam as questões políticas muito nesse plano, né, da superação da opinião, a necessidade de superação da opinião. O Aristóteles, por exemplo, que produziu uma obra imensa sobre política, sobre ética, sobre coisas práticas, segundo o que ele coloca no capítulo, ele escreveu muito para que quem reclamava sobre a inutilidade do filósofo deixasse ele quieto. Eu vou pensar em outras coisas mais importantes aqui, toma isso aqui. Porque o que eles falam é basicamente que o Aristóteles é um reprodutor do senso comum nesse aspecto. Ele fala, olha, nem tanto nem tão pouco, vamos ficar no mais ou menos. Então, aquela ideia moral, ética, né, ou política, aquela coisa mais prática, que for o meio termo entre os opostos, deve ser o melhor, o mais valoroso. Então vamos seguir com esse aspecto, e aí a gente mantém a virtude da sociedade. Já o Platão, ele coloca a ideia de que existe um plano ideal de configuração da sociedade, mas esse plano ideal ele está fora da possibilidade do acesso pelos indivíduos reais. Os indivíduos reais vivem no mundo comum, né, das ilusões, né, o mundo da caverna, como o vídeo que teve sexta-feira, né? Eu salvei lá, eu reciclei o vídeo sobre o mito da caverna. Então as pessoas, nós, né, dentro desse ambiente da caverna, a gente se preocupa mais com as sombras, com as ilusões, e vive a vida de acordo com essas opiniões, que é a vida prática. Então a idealização sobre o que seria a vida perfeita, ela fica nesse nível muito do impossível, mas almejável. E no caso, o que ele elabora, né, na República, somente o filósofo, por ser capaz de acessar aquilo ali intelectualmente, deveria ser capaz de tomar as decisões. O que apela muito, né, isso que eu falei, muitas vezes uma pessoa habilidosa fazendo a leitura, para um pensamento mais autocrático, mais aristocrático de fato, né? O Platão apela para um modelo aristocrático de política em que os melhores deveriam governar, justamente porque tem conhecimento sobre esse vislumbre da idealização do que seria o mundo justo, a cidade justa, tal. Mas é claro que acaba apelando muito mais para um modelo autocrático, em que se supõe que aqueles que estão no poder, aqueles que têm mais acesso à informação no nível, digamos assim, no nível onisciente quase, né, contemplar tudo, seria mais capaz de tomar decisões que seriam importantes, seriam válidas para todo mundo ou quase todo mundo.
E o Sócrates, que seria, aí na minha opinião, e aparentemente na Hannah Arendt também, o mais pé no chão é aquele que valoriza o diálogo, certo? Então, valorizando o diálogo, você tem a superação da inutilidade do filósofo, ao mesmo tempo que você tem a possibilidade de a manutenção das discussões sobre as opiniões. Mas é claro, né, na história sabemos que o Sócrates, por questionar tanto e manter o diálogo vivo, acabou sendo morto. Então, ironicamente, ele foi calado, apesar de, na verdade, não afirmar nada, né? Então, mas vá, a ideia do livro, né, como um todo, outros capítulos que eu achei interessante eu trago aqui para o canal também, mas a ideia é mais ou menos essa, né, de que um ambiente em que a filosofia, a reflexão filosófica, de preferência no ambiente universitário, que seja validado pelos próprios pares e não simplesmente aqui na internet, com cada louco dizendo sua opinião com aparência de verdade, possibilita um ambiente democrático, né, mais possíveis de se manter duradouro e não correr o risco, né, como vem correndo frequentemente, de ser assaltado por mentalidades que se aproveitam justamente dos momentos frágeis. E aí a questão econômica entra muito forte nisso aí, que ele não falou ainda nisso, talvez algum capítulo na frente fale sobre isso, porque um outro professor também falava muito, José Crisóstomo, que quando se trata de questões econômicas, muitas vezes supera o bom senso, a capacidade das pessoas de pensar racionalmente. Certo? Então eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, dar uma olhada na descrição aí, compartilhar o vídeo também, e obrigado aos novos inscritos, certo? Estamos nos aproximando de 750 inscritos, quem sabe a gente chega na meta dos 1000 inscritos até esse ano acabar. Vamos lá, até o próximo vídeo.